Você já se perguntou como seria acordar um dia e descobrir que tudo na sua vida mudou? Que as pessoas que você amava foram embora e agora você está sozinho, sem ninguém para te proteger? Isso é o que 6 meninas sentiram, presas em uma casa velha e vazia, com medo do que poderia acontecer. Ninguém sabia que elas estavam lá, até que um policial solitário chamado John apareceu. John também conhecia o peso da solidão. Desde que sua esposa Sarah se foi, ele vivia apenas para o trabalho, patrulhando as ruas quietas de Millbrook, tentando esquecer a dor. Mas naquele dia, quando ele abriu a porta daquela casa e viu os olhos assustados das meninas, algo profundo mudou dentro dele. Ele sabia que não podia virar as costas, mas como poderia ajudá-las? O mais difícil ainda estava por vir. Ninguém acreditava que John poderia ser o pai que aquelas meninas precisavam. Elas eram tão diferentes e o mundo ao redor delas não aceitava essa nova família. O racismo e o preconceito estavam por toda parte, prontos para separá-los. As pessoas sussurravam, apontavam, julgavam, mas John tinha uma escolha a fazer. Ele poderia desistir e seguir sua vida como antes, ou lutar com todas as forças para proteger essas meninas, mesmo que isso significasse enfrentar o pior lado da sociedade. E então, será que ele conseguiu? Será que o amor foi capaz de superar o ódio e a rejeição? Ou será que as barreiras impostas pelo preconceito foram fortes demais para serem quebradas? Você está prestes a descobrir uma história de coragem, amor incondicional e como uma família improvável pode desafiar tudo e todos para ficar junta. A brisa fresca da manhã penetrava pelas janelas do meu carro, patrulhava enquanto dirigia pelas ruas tranquilas de Millbrook. As árvores balançavam suavemente, como se dançassem ao ritmo da vida pacata da cidade. No entanto, o meu coração estava pesado. Era difícil não lembrar de Sarah. Há um ano, ela partiu e a solidão tornou-se uma companheira constante. Eu costumava prometer a ela que nunca ficaria sozinho, mas a vida tinha uma forma cruel de mudar as promessas que fazíamos. John, você precisa viver para nós, ela sempre dizia, com aquele sorriso que iluminava até os dias mais escuros. Eu me via refletindo sobre essas palavras enquanto patrulhava as ruas, um eco na minha mente que não conseguia afastar. O dia a dia se resumia a um ciclo de trabalho e solidão. Os colegas de trabalho tentavam me animar, mas ninguém sabia o que realmente sentia. O silêncio em casa era ensurdecedor. A rádio estalou, interrompendo meus pensamentos. Harris, você está disponível para um chamado em Maple Street? Relato de possível situação de abandono, disse a voz do dispatcher. Respirei fundo, sentindo a tensão aumentar. Estou a caminho, respondi, tentando ignorar a sensação de que o chamado poderia mudar tudo. Chegando à casa indicada, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. Uma velha casa de madeira, pintada de um azul desbotado, parecia tão triste quanto eu me sentia. Ao abrir a porta, um frio na espinha me percorreu. As vozes das crianças que deveriam ser alegres eram agora sussurros de medo. Eu me agachei, tentando olhar através da poeira acumulada. E ali estavam elas. 6 meninas, todas com olhares assustados, amontoadas em um canto da sala. Oi meninas, meu nome é John, vocês estão bem? Perguntei, tentando transmitir calma, embora meu coração batesse acelerado. A mais velha, que não devia ter mais de 10 anos, olhou para mim com desconfiança. Estamos sozinhas, ela respondeu, a voz trêmula. Vocês não estão mais sozinhas, estou aqui para ajudar. Eu não sabia como, mas havia algo nelas que me lembrava de Sarah, um fio invisível que me conectava a elas. Elas precisavam de alguém, e eu precisava de propósito. Onde estão seus pais? Perguntei, sentindo a urgência ao falar. Não sabemos. Eles foram embora.
A menina mais nova, com cabelos cacheados e olhos grandes, disse, olhando para as irmãs. O desespero no olhar dela me atingiu como um soco no estômago. Eu não podia deixar que aquelas meninas fossem separadas. Uma ideia ousada começou a se formar em minha mente, mas a assistente social, Linda, não iria gostar. Após alguns minutos de conversa, eu sabia que precisava agir. Meninas, eu não posso deixá-las aqui, vocês não devem ser separadas, declarei, minha voz firme. As meninas começaram a olhar umas para as outras, um misto de esperança e medo em seus olhares. Eu vou falar com a assistente social, vou pedir para que fiquem comigo, continuei, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. Linda chegou rapidamente, seu olhar de reprovação fixo em mim. John, você não pode fazer isso. Não é viável, ela disse, balançando a cabeça. Elas precisam de um lar temporário, não de um policial que já tem uma vida complicada. Eu não posso deixá-las separadas, respondi, minha voz crescendo em intensidade. Elas precisam de um lar, e eu posso ser esse lar. Eu prometi cuidar de pessoas que precisam, isso é o que eu sou. Linda hesitou, e o silêncio se fez presente. O olhar das meninas se fixou em mim, e naquele momento eu sabia que a decisão estava tomada. Eu prometo que vou cuidar delas como se fossem minhas filhas. Eu não posso deixá-las sozinhas nesse mundo cruel. A determinação em minha voz ecoou na sala, e pela primeira vez em muito tempo eu sentia que poderia fazer a diferença. As palavras saíram e com elas um novo capítulo começava. Eu não sabia onde isso nos levaria, mas a conexão que havia formado com aquelas meninas era inegável. Elas estavam me dando uma segunda chance, e eu estava pronto para agarrá-la com todas as forças. O amor que poderia nascer ali seria o laço que nos uniria, e eu estava decidido a não deixar que nada nos separasse. A adaptação à nova vida não foi nada fácil. Lembro-me de um dia em particular, logo após as meninas terem se mudado para casa. Estávamos na cozinha, e o cheiro de frango frito pairava no ar. A mesa estava repleta de pratos coloridos, e eu tentava fazer todos se sentirem à vontade, mas as conversas eram tímidas. A pequena Maia, com seus cabelos crespos e olhos curiosos, quebrou o silêncio. Papai, por que a gente não pode ter arroz igual a todo mundo? Sua pergunta me pegou de surpresa, e eu hesitei. Mas, querida, o arroz é só um acompanhamento. Podemos ter de tudo aqui, respondi, tentando soar confiante. Mas a gente sempre come arroz com feijão. Aqui é diferente, ela falou, olhando para suas irmãs que estavam prestando atenção. Nessa hora, percebi que a diferença cultural era mais profunda do que eu imaginava. Entendo. Vamos fazer do jeito de vocês. Que tal um dia de comida brasileira e outro dia de comida típica de vocês? Podemos descobrir juntos, sugeri, tentando encontrar um meio termo. As meninas trocaram olhares e, aos poucos, a tensão foi se dissipando. Legal. E podemos fazer macaroni and cheese na próxima semana? Perguntou a mais velha, Tiana, com um sorriso esperançoso. Claro! E eu vou aprender a fazer o melhor macaroni and cheese que vocês já comeram, prometi, sentindo meu coração aquecer ao notar a empolgação delas. Com o tempo, as diferenças culturais foram se tornando parte da nossa rotina. Contudo, a comunidade ao nosso redor nem sempre foi tão acolhedora. Em uma manhã ensolarada, fui chamado para uma reunião na escola. As meninas estavam nervosas, mas eu tentei tranquilizá-las. Está tudo bem, meninas. Eu estarei lá com vocês. Vamos mostrar a eles que somos uma família forte, disse, enquanto dirigíamos até a escola. Na reunião, o ambiente estava tenso. Alguns pais olhavam para mim com desconfiança e eu podia sentir o peso do olhar deles. Quando o diretor começou a falar sobre as atividades do ano, algo me chamou a atenção. Um grupo de mães começou a cochichar e uma delas, não conseguindo conter a voz, lançou um comentário maldoso. Quem ele pensa que é adotando aquelas meninas?
Elas não pertencem a ele. Senti uma onda de raiva e impotência. As meninas estavam sentadas ao meu lado e eu não queria que elas ouvissem aquilo. Olhei para Tiana, que tinha um olhar triste. Calma, papai. Ela sussurrou, tentando me confortar, mas não consegui ficar quieto. Levantei-me e disse com a voz firme: elas são minhas filhas e eu as amo como tal. O que importa é o amor que temos um pelo outro, e não a cor da pele ou a forma como nos tornamos uma família. O silêncio tomou conta da sala. A diretora, surpresa, tentou mudar de assunto, mas eu ainda sentia a tensão no ar. As meninas olhavam para mim com uma mistura de orgulho e preocupação. Papai, você não precisa se estressar por causa da gente, disse Maia, segurando minha mão. Mas eu quero que vocês saibam que eu sempre estarei aqui para defendê-las, independentemente do que digam, respondi, olhando nos olhos delas. Isso é o que importa. Naquele dia, percebi que, apesar de todos os desafios, o amor que compartilhávamos era mais forte do que qualquer preconceito. Eu estava determinado a mostrar a elas que juntas éramos invencíveis. Conforme os dias passavam, a rotina na casa se tornava mais confortável. Eu estava aprendendo sobre os cuidados com os cabelos das meninas e me esforçando para entender as suas culturas. Cada trança que eu fazia em Maia ou em Lea se tornava um momento especial, um laço que nos unia ainda mais. Papai, você precisa ver como minha amiga faz. É assim que faz o cabelo bem bonito. Lea me ensinou enquanto eu tentava seguir suas instruções. Certo, vamos tentar, mas você vai ter que me ajudar, eu disse rindo da situação. E assim, entre risadas e alguns erros, nossas diferenças se tornaram as cores que pintavam a nossa história. Eu percebia que, mesmo com os desafios, o vínculo que estávamos formando era inquebrável. Cada dia era uma nova lição, e cada lição nos aproximava mais. As meninas estavam começando a se sentir em casa, e eu, mais do que nunca, me sentia realizado como pai. Enquanto olhava pela janela da sala, as folhas das árvores dançavam ao vento, refletindo as mudanças que também estavam acontecendo nas vidas das minhas meninas. O tempo parecia ter passado num piscar de olhos, mas eu sabia que cada momento havia sido moldado por amor, luta e, muitas vezes, por desafios que pareciam intransponíveis. Tiana, a mais velha, estava se aproximando dos seus 19 anos, e enquanto eu a observava, não pude deixar de notar a inquietação em seu olhar. Pai, você tem 1 minuto. Tiana entrou, fechando a porta com um cuidado que me fez sentir que algo importante estava por vir. Ela estava com os braços cruzados, uma postura defensiva que eu reconhecia bem. Claro, meu amor. O que está acontecendo? Eu tentei manter a voz calma, mesmo sabendo que a conversa poderia não ser fácil. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo na escola. Você não percebe o quanto é difícil ser a única garota negra na equipe de vôlei? A frustração dela era palpável e eu sentia meu coração apertar. Tiana, eu sei que você está passando por isso, mas o que posso fazer? Perguntei, tentando entender a profundidade do seu descontentamento. Você não entende, pai. Às vezes parece que você não vê o que acontece comigo. Eu me sinto invisível, como se todo o esforço que faço não importasse. As garotas não me aceitam e os professores... Bem, eles não veem o que está acontecendo. Sua voz estava tremendo e eu podia ver a dor em seus olhos. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. Eu pensei que você estivesse se saindo bem. Tentei argumentar, mas logo percebi que estava apenas me defendendo. Você não pode simplesmente supor que está tudo bem porque eu não falo. Eu preciso que você me escute, não como o policial que defende a cidade, mas como meu pai. Eu quero que você me entenda. Ela estava quase em lágrimas e meu coração se despedaçou ao ouvir a sinceridade em sua voz. Desculpe, Tiana.
Eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu apenas pensei que você fosse forte o suficiente para lidar com isso. Mas talvez eu esteja errado. Eu quero aprender, me ajudar a entender o que você está passando. Eu disse, sentindo a necessidade de me conectar com ela. Claro, meu amor. O que está acontecendo? Eu tentei manter a voz calma, mesmo sabendo que a conversa poderia não ser fácil. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo na escola. Você não percebe o quanto é difícil ser a única garota negra na equipe de vôlei? A frustração dela era palpável e eu sentia meu coração apertar. Tiana, eu sei que você está passando por isso, mas o que posso fazer? Perguntei, tentando entender a profundidade do seu descontentamento. Você não entende, pai. Às vezes parece que você não vê o que acontece comigo. Eu me sinto invisível, como se todo o esforço que faço não importasse. As garotas não me aceitam e os professores... Bem, eles não veem o que está acontecendo. Sua voz estava tremendo e eu podia ver a dor em seus olhos. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. Eu pensei que você estivesse se saindo bem. Tentei argumentar. Mas logo percebi que estava apenas me defendendo. Você não pode simplesmente supor que está tudo bem porque eu não falo. Eu preciso que você me escute, não como o policial que defende a cidade, mas como meu pai. Eu quero que você me entenda. Ela estava quase em lágrimas e meu coração se despedaçou ao ouvir a sinceridade em sua voz. Desculpe, Tiana. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu apenas pensei que você fosse forte o suficiente para lidar com isso. Mas talvez eu esteja errado. Eu quero aprender, me ajudar a entender o que você está passando. Eu disse, sentindo a necessidade de me conectar com ela. Eu só queria que você estivesse mais presente, pai. Não como meu pai policial, mas como meu pai que se preocupa com o que estou passando. Eu não sou só sua filha adotiva, sou sua filha. E isso deveria significar algo mais. Ela desabafou, e eu percebi que tinha falhado em um aspecto fundamental de ser pai. Você tem razão. Eu cometi um erro. Vamos conversar mais sobre isso, eu prometo. E, por favor, me diga como posso te apoiar. Eu disse, tentando demonstrar que estava disposto a ouvir. Eu estou pensando em escrever um blog sobre minhas experiências. Talvez isso ajude outras garotas que estão passando pelo mesmo. Tiana sugeriu, e a ideia parecia brilhar em seus olhos. Isso é uma ideia incrível. Você deve fazer isso. Você tem uma voz poderosa, Tiana. Compartilhe suas histórias. Suas irmãs podem te ajudar também. Eu encorajei, sentindo um renovado orgulho por sua força. Você realmente acha que isso pode funcionar? A insegurança dela era evidente, mas a determinação começava a brilhar. Com certeza, você pode fazer a diferença, e eu estarei aqui para apoiar você em cada passo. Eu sorri, sentindo que tínhamos dado um passo importante em nosso relacionamento. Naquela noite, enquanto Tiana se trancou em seu quarto para começar a escrever, eu não pude deixar de refletir sobre a luta que ela e suas irmãs enfrentavam. Era fácil para mim ver o mundo através da lente do meu papel como policial, mas como pai, eu precisava entender suas experiências de uma forma mais profunda. Quando Tiana saiu de seu quarto, ela estava radiante. Suas irmãs já estavam reunidas na sala, ansiosas para ouvir sobre o que ela estava escrevendo. Meninas, eu quero que vocês façam parte disso. Estamos juntas nessa, Tiana declarou, e a alegria em seus rostos era contagiante. Claro, vamos escrever juntas, disse Lila, a mais nova, com uma empolgação que iluminou o ambiente. Sim, eu quero ajudar, concordou Maia, e logo as outras se juntaram, cada uma trazendo suas próprias experiências e perspectivas para a mesa. Enquanto as meninas se organizavam, eu as observei com um sorriso no rosto.
Elas eram fortes, resilientes e, acima de tudo, tinham uma conexão que transcendia qualquer preconceito que o mundo pudesse lançar sobre elas. E como pai, meu papel era ser o pilar que as sustentava, sempre pronto para escutá-las e apoiá-las nas lutas que ainda estavam por vir. O cheiro do álcool gel misturado com a desinfecção das paredes do hospital era quase insuportável. Eu me encontrava sentado em uma cadeira de plástico, um tanto desconfortável, enquanto a luz fluorescente iluminava meu rosto. O barulho distante de máquinas e o sussurro cauteloso de enfermeiras eram um lembrete constante da situação em que me encontrava. À minha frente, John estava deitado na cama. A expressão dele era uma combinação de fraqueza e determinação, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. "Oi, papai", sussurrei, tentando manter a voz firme, mas a preocupação escapava nas bordas. "Como você está se sentindo hoje?" Ele virou a cabeça lentamente. Seus olhos cansados se fixaram nos meus. "Ah, você sabe, um dia de cada vez, não é? A quimioterapia é bruta", respondeu, tentando colocar um sorriso no rosto. Mas eu podia ver a dor nos seus olhos. "E você? Como estão suas irmãs?" "Estão bem, tentando se manter ocupadas. Tiana está escrevendo mais no blog e Asher e Lila estão fazendo um projeto de ciência na escola", falei. Mas a verdade é que eu estava preocupada. A vida seguia, mas a sombra da incerteza pairava sobre nós. "Elas são fortes, assim como você", disse John, sua voz um pouco mais firme agora. "Você sempre foi a mais sensata entre elas." "Eu só estou tentando ser como você, pai", respondi, a emoção subindo na minha garganta. "Mas é difícil. Às vezes eu sinto que não consigo lidar com isso. O que vai acontecer se você não estiver aqui?" Ele tentou se levantar um pouco, mas imediatamente se deixou cair de volta no travesseiro. "Ei, olha para mim. Eu não vou a lugar nenhum tão cedo. Temos que nos concentrar no que importa agora. O que importa é que estamos juntos e que você e suas irmãs devem sempre se apoiar." Naquele momento, as palavras dele foram como um bálsamo para minha alma. Eu sabia que ele estava tentando nos dar força, mas a verdade era que a fragilidade da vida estava se tornando cada vez mais evidente. A ideia de perder meu pai, o homem que nos deu tudo, era um pensamento insuportável. "Eu prometo que cuidaremos umas das outras, papai", afirmei, segurando sua mão. "Você sempre nos ensinou isso." "Sim, e eu quero que vocês se lembrem disso em cada momento da vida de vocês. A vida vai testar vocês, mas sempre que estiverem juntas, estarão mais fortes. Eu confio em vocês", disse ele, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e preocupação. As horas se passaram, e cada uma de nós teve a chance de passar um tempo com ele. Era como se a cada visita, nós tentássemos transmitir mais força do que estávamos recebendo. Durante a próxima sessão de quimioterapia, eu me lembrei de como ele nos ensinou a enfrentar os desafios com coragem. Olhando para as minhas irmãs, vi que todas compartilhavam da mesma determinação que eu. "Vamos fazer isso juntas", disse Tiana, enquanto segurava a mão de John. "Nós somos uma equipe, certo?" "Exatamente, sempre uma equipe", respondeu John, com um sorriso cansado, mas genuíno. Naquele dia, enquanto ele recebia o tratamento, nós compartilhamos risadas e memórias. Falamos sobre as aventuras que tivemos, as travessuras que fizemos e como ele sempre foi nosso herói. Essa energia positiva parecia preencher a sala, e mesmo com a realidade dura da situação, conseguimos encontrar um momento de alegria. "Se eu sair dessa, prometo fazer uma viagem com vocês. Podemos ir para a praia, ou quem sabe até mesmo para aquele parque de diversões que vocês tanto falam", disse ele, com o brilho nos olhos se acendendo. "Isso seria incrível, papai. Vamos fazer isso acontecer", eu disse, sentindo meu coração aquecer com a possibilidade de um futuro juntos. Com o tempo, as sessões de quimioterapia se tornaram um ritual.
Não estávamos apenas cuidando do nosso pai, estávamos fortalecendo os laços que sempre nos uniram. Era uma jornada cheia de desafios, mas, juntos, estávamos aprendendo sobre amor, resiliência e a importância de permanecer unidos, não importa o que a vida nos reservasse. E enquanto John lutava, nós também nos esforçávamos para ser as filhas que ele sempre acreditou que poderíamos ser. A luz do sol entrava pela janela do meu quarto, aquecendo meu rosto. Eu ainda estava preso ao pensamento de como as coisas haviam mudado nos últimos meses. Minha saúde estava, por fim, melhorando, mas a luta contra a doença me deixou reflexivo. O que eu realmente queria deixar para minhas filhas? A ideia de escrever um livro sobre nossa história começou a germinar em minha mente. Eu precisava que elas soubessem o quanto eu as amava e o quanto a nossa jornada significava para mim. No café da manhã, as meninas se sentaram à mesa, suas vozes alegres preenchendo o espaço. "Papai, você está com uma cara de pensativo hoje", comentou Tiana, a mais velha, enquanto distribuía panquecas para suas irmãs. "O que está pegando?" Eu estava pensando em algo", respondi, tentando me conter. "Sobre a nossa história, sobre tudo o que vivemos juntos. Você quer escrever sobre nós?" perguntou Jéssica com os olhos brilhando. "Isso seria incrível. Podemos fazer isso juntas." "Sim, podemos contar tudo, as aventuras, as dificuldades, tudo", acrescentou Lúcia, animada. Eu sorria para elas, meu coração aquecido pela empolgação que estava se formando. "Mas eu quero que vocês também compartilhem suas histórias. Quero que vocês sejam parte disso." As meninas trocaram olhares cúmplices. "Vamos fazer isso, papai", disse Tiana, firme. "Vamos mostrar ao mundo o que significa ter um pai como você." E assim, começamos. Nos dias que se seguiram, nos reunimos na sala de estar, cercados por cadernos, canetas e muitas lembranças. Cada uma de nós trouxe suas próprias experiências para a mesa. "Eu me lembro da primeira vez que você me levou para a escola", começou Tiana. "Eu estava tão assustada, mas você me disse que eu era forte e que poderia fazer qualquer coisa." "Eu também me lembro de quando você nos ensinou a andar de bicicleta", disse Lúcia rindo. "Eu quase caí várias vezes, mas você estava sempre lá, segurando o guidão." "Sim, e eu quase caí também", eu brinquei, fazendo-as rir ainda mais. Mas isso é o que faz a vida ser tão especial, as risadas e também os desafios. Enquanto escrevíamos, os traumas e as alegrias se entrelaçavam. Jéssica começou a falar sobre como se sentia diferente na escola, sobre as olhadas que recebia e os comentários maldosos. "Às vezes eu me sentia como se não pertencesse a lugar nenhum", ela disse, a voz baixa. "Eu sei", respondi empático, "mas você sempre teve uma força que eu admiro. E você nunca esteve sozinha. Sempre estivemos juntas." Nossos laços se tornaram mais fortes enquanto compartilhávamos nossas histórias. Eu vi as meninas se abrirem de maneiras que nunca imaginei. Elas falavam sobre suas inseguranças, seus sonhos e as dificuldades que enfrentaram. Fui surpreendido ao perceber que elas eram tão corajosas e resilientes. Após semanas de trabalho, finalmente terminamos o manuscrito. A sensação de realização foi indescritível. "Papai, isso é só o começo", disse Tiana enquanto olhava o documento impresso. "As pessoas precisam ouvir isso." "Sim, e não é só sobre nós", eu adicionei. "É sobre todas as famílias que enfrentam desafios. É uma mensagem de amor e aceitação." Assim decidimos procurar uma editora. Com o apoio de nossas amigas e alguns contatos que eu tinha, conseguimos. O dia da publicação chegou e eu estava nervoso, mas animado. "Vamos mostrar ao mundo quem somos", eu disse, segurando a mão de cada uma delas. No evento de lançamento, o sentimento de orgulho transbordou em mim. Quando me chamaram para falar, engoli em seco, olhando para as meninas na primeira fila. "Hoje não estou aqui apenas para falar sobre um livro", comecei. "Estou aqui para celebrar nossa história, nossa família.
Cada uma de vocês é uma parte vital do que somos. Juntas, enfrentamos o mundo e nunca desistimos. As meninas sorriram, e eu percebi que o amor que construímos era mais forte do que qualquer desafio. O livro se tornou um sucesso, e eu soube que havia feito a escolha certa. Mas, mesmo enquanto celebrávamos, uma sombra de preocupação começou a se formar em meu coração. O futuro era incerto, e eu queria garantir que estivessem preparadas para tudo o que estava por vir. O evento de lançamento do nosso livro foi um dia que eu jamais esquecerei. O salão estava repleto de pessoas, alguns familiares, outros amigos e até desconhecidos que se sentiram tocados pela nossa história. O coração pulsava em um ritmo acelerado enquanto me preparava para subir ao palco. Tiana, a mais velha, estava ao meu lado, segurando minha mão com força. "Você consegue, pai?" Ela sussurrou com aquele sorriso que sempre teve o poder de acalmar meu espírito. Quando finalmente cheguei ao microfone, o silêncio se instalou e todas as atenções se voltaram para mim. Olhei para o público, sentindo uma onda de gratidão por todos ali presentes. "Hoje não estou aqui apenas para falar sobre um livro", comecei, a voz trêmula, mas firme. "Estou aqui para celebrar o amor que me fez adotar 6 meninas incríveis e que me ensinou mais do que eu poderia imaginar." As lembranças de cada uma das minhas filhas passaram pela minha mente. Os primeiros sorrisos, as risadas, as lágrimas e as vitórias. Quando decidi adotar, não sabia que me tornaria um pai. Eu apenas sabia que não podia deixá-las sozinhas. Elas eram e são meu tudo. Continuei, emocionando-me a cada palavra. A vida não é fácil e eu enfrentei muitos desafios, mas a força que encontrei na minha família foi o que me manteve de pé. Cada uma de vocês é uma parte de mim. As meninas estavam na primeira fila, seus olhares fixos em mim. O orgulho e a admiração que vi em seus rostos me motivaram a continuar. A nossa história é sobre aceitação, sobre como podemos superar os preconceitos e as dificuldades, e como o amor é a única resposta que realmente importa. Se vocês estão aqui hoje, é porque acreditaram em mim e, mais importante, acreditam umas nas outras. Após o discurso, o salão explodiu em aplausos. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu descia do palco. Tiana me abraçou com força. "Você foi incrível, pai. Estou tão orgulhosa de você." As outras meninas se juntaram a nós, criando uma bolha de amor e apoio. "Mas, pai, temos algo mais para te contar", disse Lúcia, com os olhos brilhando de excitação. "Depois que o livro saiu, decidimos criar uma fundação em seu nome." Meu coração disparou e uma onda de emoção me atingiu. "Uma fundação? Para quê?" perguntei, tentando entender. "Queremos ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, da mesma forma que você nos ajudou. Queremos dar a outras crianças a chance de ter uma família e um lar amoroso", explicou Tiana, com uma seriedade que me fez sentir orgulho. "Mas queremos sua ajuda, queremos que você faça parte disso. Isso é incrível." "Sério, eu não sei o que dizer", respondi, sentindo uma mistura de felicidade e preocupação. As meninas pareciam tão determinadas, e eu queria apoiá-las, mas uma sombra de dúvida pairava sobre mim. E se eu não estiver aqui para vê-las crescer? E se algo acontecer comigo? A preocupação ecoou em minha mente, mas eu não queria que isso afetasse o momento. "Não pense assim, pai. Vamos fazer isso juntos. E você estará conosco em cada passo", disse Lúcia, apertando minha mão. A determinação delas era contagiante, e eu sabia que devia lutar por esse sonho. Ao mesmo tempo, uma parte de mim hesitava. O que aconteceria quando minha saúde não permitisse mais que eu estivesse presente? O medo de deixar minhas meninas sozinhas me consumia. Justo quando estava prestes a responder, meu celular vibrou no bolso. Era uma chamada de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. "Você é John Harris."
A voz do outro lado da linha era grave e carregada de emoção. Preciso falar com você sobre Sarah. Meu coração parou. Sarah? Havia tanto tempo que não ouvia seu nome com aquele peso. Quem é você? Perguntei, a voz trêmula. O que você sabe sobre ela? A resposta que eu ouvi virou meu mundo de cabeça para baixo. Revelações sobre o passado que eu nunca imaginei ouvir começaram a surgir, cada palavra como um golpe em meu coração. O que eu pensava saber sobre minha esposa e sobre nossa vida juntos estava prestes a mudar para sempre. As meninas estavam ao meu lado e eu não sabia como explicar a elas o que estava acontecendo. Eu preciso te encontrar. É urgente, disse a voz. Eu olhei para Tiana e as outras, seus rostos cheios de expectativa, e percebi que o nosso laço de amor estava prestes a ser testado de uma maneira que nunca havíamos imaginado. O sol se punha lentamente no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a casa de John. Lá dentro, as risadas das meninas ecoavam pela sala. Ele as observava, sentadas no chão, cercadas por cadernos e livros. O projeto da fundação havia se tornado um sucesso e as meninas estavam determinadas a fazer a diferença na vida de outras crianças, assim como John fez na vida delas. Tiana, a mais velha, se levantou e foi até John, com um brilho de confiança nos olhos. Pai, conseguimos. A fundação está ajudando mais crianças do que imaginávamos. Tudo isso por sua causa. John sorriu, sentindo uma onda de orgulho e emoção. Não, Tiana, conseguimos isso juntos. Foi a força de vocês, a coragem de cada uma que nos trouxe até aqui. As outras meninas se juntaram, formando um círculo ao redor dele. Leah, a mais nova, olhou para ele com um sorriso doce. E vencemos, pai. Superamos tudo. O racismo, o preconceito. Eles tentaram nos separar, nos fazer sentir diferentes. Mas você nos ensinou que o amor é o que realmente importa. John sentiu os olhos marejarem. Lembrou-se de todas as batalhas que enfrentaram juntos. Os olhares preconceituosos, os comentários maldosos, as dificuldades de adaptação. Mas no fim, eles se tornaram uma família inquebrável. Vocês são as filhas mais fortes que eu poderia ter, disse ele, a voz embargada. O racismo e o preconceito não nos definiram. Eles tentaram nos derrubar, mas juntos mostramos ao mundo que somos mais fortes do que qualquer ódio. Vencemos porque escolhemos o amor, a união e a empatia. Tiana segurou a mão de John e as outras meninas fizeram o mesmo, formando um círculo. Somos uma família, disse Maya, com os olhos brilhando de orgulho, e nada pode nos separar. Com o coração cheio de gratidão, John olhou para o futuro com esperança. Sabia que, independentemente do que viesse, eles enfrentariam juntos, como uma família que havia superado as barreiras impostas pela sociedade. Eles haviam vencido e agora estavam prontos para ajudar outras famílias a fazer o mesmo. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, John sentiu uma paz profunda. O amor havia triunfado sobre o ódio, e ele sabia que, a partir daquele momento, a história de sua família seria um símbolo de força, coragem e superação para todos que a conhecessem. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você ficou até o final deste conteúdo, você é incrível e faz parte da nossa jornada. Não esqueça de deixar aquele like para apoiar e compartilhe com quem você acha que precisa dessa mensagem. Escreva nos comentários uma frase que te marcou nesta história ou o que mais te chamou a atenção. Eu vou adorar ler e interagir com vocês. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Por último, se você ficou até o fim, comenta. Eu faço parte desta história. Juntos, somos mais fortes.